não havia grande solução militar. Era um pouco o clima que existia. Eu lembro de haver um major que eu cheguei à guarnição dele e ele disse-me: você vem cá mandado pela engenharia, vem avaliar isto ou vem fazer outra coisa? Eu disse: não, eu venho reparar uma estrada. Está bem, então. Pensei que vinha fazer a avaliação. Bom, para uma futura entrega. Eu disse: o major está a brincar. Eu disse: não, estou a brincar não. Já estive preso na Índia uma série de meses, quer dizer, espero que isso não aconteça outra vez. Deverá haver, se não foram distribuídos, documentos que foram enviados nessa altura de Bissau. Falava-se, num deles, que me lembro, falava-se que poderia haver um facto como aconteceu na Índia, né? Poderia haver problemas tão graves como aqueles que houve na Índia, designadamente ali em Bissau. Porque, portanto, depois de se relatar como estava a situação militar no terreno, concluía-se dizendo isto. Isto era numa carta dirigida, obviamente, num ofício dirigido, obviamente, ao Diretor-Geral de Segurança. O episódio da Beira assume também é o equivalente, digamos, à derrota militar objetiva na Guiné, né? Na Guiné, os Estrela dão cabo dos aviões, dão cabo das operações. Portanto, há a consciência que acabou. Estamos perdidos. Perdidos, não é? Pronto, acabou a guerra, não há vitória possível. Uns já teriam antes, mas ali é o ponto culminante disso tudo, não é? Ali é a Beira, em que mesmo os mais renitentes a tomarem posição, saltam a tomar posição. Ainda numa base de vestir das Forças Armadas, Portugal fica mais isolado no plano internacional depois da independência proclamada na Guiné pelo PAIGC. Em Moçambique, à revelia de Marcelo Caetano, Jorge Jardim abre uma via para o diálogo com a Frelimo através da Zâmbia. Pensa ter encontrado o caminho para o seu projeto, onde tanto cabe o patrocínio dos grupos especiais de paraquedistas como os concursos de misses em que se empenha. Espera contar com figuras como Domingos Aroca, ou mesmo como Máximo Dias e Joana Semião, nomes que aderem ao reformismo de Marcelo Caetano, em que acreditam também os setores que organizam o primeiro Congresso dos Combatentes do Ultramar. Uma iniciativa de que se demarcam cerca de 400 oficiais do quadro permanente, facto que representou uma primeira atitude de indisciplina coletiva. Os decretos que regulavam o acesso de milicianos ao quadro vieram nos meses seguintes criar um descontentamento que gradualmente se tornou político e que se acentuou em Moçambique no início de 1974, com a morte de uma mulher portuguesa numa fazenda próxima de Manica. Um caso que suscita entre os colonos um sentimento de insegurança que até aí desconheciam. Fomos imediatamente ter com o administrador que nos desse proteção, que nós queríamos ir saber o que tinha acontecido com essa senhora. E fomos ao quartel falar com o capitão que me deslocasse alguém para saber o que é que aconteceu àquela família. O capitão encolheu-se, o administrador encolheu-se e andava ali no jogo de empurra. Até que havia um chefe da DGS mais arrojado que disse: pronto, eu vou saber o que é que se passa. Andei sempre à vontade, de noite, ir a qualquer hora para a beira. Nunca me apercebi de nada. Não. Já só ouvia falar, mas nunca pensei que chegasse assim ali. A gente andávamos, não digo tranquilos, mas andávamos à vontade. Eu, por exemplo, tinha obras
por os distritos todos, tinha imensos carros e nunca me aconteceu nada. Quer dizer, eu estava radicado no Buse na altura e, por sinal, o administrador do Buse, que estava ao serviço da bandeira portuguesa, estava simultaneamente também já ligado à Frelimo. E isso ajudou-nos muito, porque nunca houve nada no Buse, nunca houve. Então é que as pessoas começaram de facto a ficar de tal maneira receosas, e depois quando mataram também um Furriel, acho que era de Gondomar ali, e como mataram um farmeiro também de nome Costa, comecei a mandar uma rajada de metralhadoras a um outro farmeiro, a um machambeiro de nome Alfeu Cardoso, em que a ele apenas lhe furaram uma perna, mas o empregado que ia ao lado morreu. Onde houvesse um farmeiro simples, um camponês simples, nós nunca tivemos mau relacionamento com eles. Nunca. Inclusive tínhamos alguns contactos com alguns deles. Alimentávamos alguns, dávamos alguma coisa, né? Ou alimentávamos informações, ou às vezes mandávamos cigarro, não é? Ou papéis para escrever. Às vezes dava aí milho, dava-nos para a gente comer. Davam artigos, farinha, arroz, o que havia, conforme a categoria, aquilo era tudo no mato, né? Portanto, não... Ajudavam mesmo. Tivemos um senhor Pereira, que era um cantineiro da zona de Nhambassa, que abasteciam a nós. E tivemos um cantineiro, o senhor Mosca, cantineiro industrial, que tinha moagem industrial mesmo, de martelo, que também abasteciam a nós, e outros cantineiros que abasteciam. Havia lá diversos comerciantes que tinham ligações com o Frelimo, e as autoridades portuguesas sabiam muito bem. Eles tinham que ajudar porque estavam lá a trabalhar e precisavam trabalhar e precisavam estar em segurança. Muitos era por simpatia. Pode ter havido alguns por medo. Não posso retirar também essa hipótese, não é? Mas muitos eram por simpatia. Depois de uma conversa com eles, foi uma simpatia. Nós tínhamos muita ligação com muita população branca, na Beira, não é? Em Chimoio, e esses farmeiros. Muita população branca, muitas cantinas aí ao longo da linha feira. Nunca destruímos. Segundo a minha opinião, a ação dos Turras era mais uma ação de intimidação do que propriamente de matar civis, porque se eles quisessem matar, aí matavam com certeza. Nós fomos sempre da política e os nossos parceiros no exterior sabiam que nós não atacávamos civis impunemente. Nós não sabíamos o que havíamos de fazer, e então eu perguntava, mas será que eu posso ir à minha moagem no mato, à cantina e tal? Sr. Velano, o senhor pode ir porque não está na lista. Segundo se dizia na altura, eles tinham uma lista das pessoas em quem queriam exercer represálias. Não está na lista. O que pode acontecer é que vai pela estrada fora e pode haver uma mina para uma outra pessoa qualquer e o senhor pode ser vítima dessa mina. Tinham mais, quer dizer, medo, porque havia lojas completamente isoladas no interior da floresta, portanto praticamente cercados por nós. Não tínhamos defesa possível. A tropa não nos defendia, praticamente não queria saber. Nessa altura, em 74, já ninguém tinha dúvidas que os Turras andavam ali. Já ninguém tinha dúvidas. Já se sabia. Então ali, num cruzamento que vai a 70 km da Beira, para sul, naquele cruzamento que vai para Maputo, que é o Ixope, é a espinha dorsal de Moçambique.
vai para sul e vai para norte. E a mais 130 km é Vila Peri. Ora, ali já tinha havido focos, já tinha havido mortes não, mas carros atacados, já tinha havido muitos, já se andava ali a propagar, já se sabia que já não se andava muito à vontade. A população de Moçambique estava habituada a não saber que havia guerra, porque a guerra lá para os Marcondes, a mais de 2.000 km de distância, nem a sentiam. Resultado da política oficial que desvalorizava a força e os avanços da guerrilha. Sem informação, prevaleciam na população os efeitos de uma propaganda de vitória. Não havia televisão, os jornais transmitiam aquilo que certamente lhes era ordenado por alguém. E a nossa informação era quando todo aquele que tivesse um bom rádiozinho que conseguia ouvir a emissora nacional, acho que era assim na altura, a emissora nacional, também não tinha grandes informações daquilo. Por exemplo, nos jornais e tal, um grupo armado que se infiltrou atacou uma herdade no Chimoio, aprisionando e tal, mas as tropas já estão na sua perseguição e tal. Era um grupo armado e tal. Tentava sempre minimizar a coisa, percebe? De maneira que uns engoliam assim, outros diziam, não, isto é... Uma informação talvez manipulada pelo governo, em que nos incentivava a continuar a fazer casas, a cultivar as terras e tudo, porque a Frelimos ia ser derrotada e aqui. Eu comecei lá a construir lá a minha casa em 1971 e acabou em 73. E estava lá um senhor que já nem sei como se ele chamava, o senhor administrador, e me disse, então, mas o senhor Dias anda a construir, e então aqui ouvir já os tiros perto e não tem medo, então para onde é que eu ia dizer? E eles já sabiam essas coisas, pá, e eu nada. As pessoas praticamente nem se apercebiam muito daquilo que estava a acontecer. Sabia que havia guerra lá para a Moeda, lá para Montepoês e tal, para esses locais distantes. Mas como Moçambique era muito grande, nós só nos apercebemos que de facto havia guerra de verdade quando ela nos bateu à porta. Até acontecer o que me aconteceu, eu estava pronto, longe de saber o que era Frelimo, do que era partidos, eu não sabia de nada. Foi quando nós então, assustados, não sabíamos a quem recorrer, porque a tropa não se aventurava muito a andar pelo mato fora. Foi quando nós fomos a Vila Peri reclamar, de certo modo, mais segurança junto do governador civil. Foi quando mandamos alguns telegramas via Rodésia para não sermos apanhados pela Direção-Geral de Segurança, avisando o governo que se não tomava medidas nós pegaríamos nas nossas armas para defender fosse o que fosse. Não teve qualquer efeito em resposta nem nada. Embora depois tivessem posto lá os tais flechas, o tal exército que causou alguma tranquilidade, mas pronto, mas o pânico estava semeado e não havia nada a fazer. Agricultores metem-se nos carros e tal, e com as famílias e fogem para a beira, a deixar as mulheres e os filhos e tal, para voltar depois a coisa. Mas quando eles chegam e tal, não, eles mataram, eles raptaram 2 famílias e não sei o quê. E então gera-se um clima emocional na beira, rápido, um clima emocional, e então os ânimos exaltam-se, começa-se no café, portanto só pode continuar, o que é que esta tropa toda está cá a fazer, e não sei o quê. Se eles lá estavam, era para segurar, era para defender. Então, eles estavam lá a fazer o quê? É por isso que eu digo, valia mais nunca ter ido nenhum tropa para lá. Que os colonos lá estavam e o povo de lá, a gente entendia-se. Mandei cortar as árvores que tinha no quintal
para ter uma visibilidade maior se acontecia alguma coisa durante a noite, e cheguei mesmo a vigiar de janela em janela o que se passava no exterior, enquanto a minha mulher dormia, enquanto eu ia dormir descansado, ia ela vigiar, e assim. Os colonos de Vila Peri por ali tomam consciência que afinal há guerra, tomam consciência que não estão protegidos, tomam consciência que não têm capacidade de resposta, nem eles muito menos, mas também não há tropa para garantir a segurança, e a consciência de que, não sei se eles pensaram estamos perdidos, mas estamos tramados. Começamos a ir para a carreira de tiro e era a própria Direção-Geral de Segurança que nos ministrava esse treino. Alguns foram distribuídas metralhadoras, a mim não. Eu tinha apenas uma Walter que me tinha distribuído o caminho de ferro, e era essa a minha arma. 2 dias depois do ataque à fazenda Águas Frescas, a revolta instalava-se entre a população branca da zona. Como forma de protesto, foi decidido que as lojas fechassem em Manica e em Vila Peri. E depois na Beira, após o apelo lançado pela Associação Comercial. O movimento estendeu-se a todo o comércio da cidade, incluindo restaurantes, cafés, casas de espetáculo e bancos. No dia 17, a partir da manhã, a população começou a manifestar-se diante da sede do governo do distrito. E ao fim do dia, dirigiu a contestação contra os militares. Fizeram uma manifestação em frente da Messe Oficiais, protestando contra o que eles chamavam a inércia da tropa, o que era injusto. E o que é mais extraordinário é que o governador de distrito, que era o coronel Sousa Teles, à frente da manifestação, embora sendo militar. Antes daquela grande manifestação, ele tentava equilibrar as coisas, né? E ele via que, na verdade, as populações estavam com razão. E sendo ele tropa, ele era coronel. E quando foi o dia ele pôs-se ao lado dos manifestantes e a seguir foi demitido. O Jornal Notícias da Beira diz que Sousa Teles exprime compreensão pela reação dos colonos ao ataque à fazenda de Manica, mas acredita que eles respeitarão as forças da ordem. E diz que a manifestação é uma demonstração de pesar pela morte ocorrida e de desagrado pelos acontecimentos. Não diz que é de protesto contra as Forças Armadas o verdadeiro motivo. Uma das coisas que diziam, deem-nos armas que a gente resolve isto. Nós, com a tropa rhodesiana e a tropa sul-africana, resolvemos isto em duas penadas. Era a ideia. Que apedrejaram a messe, partiram vidros, os oficiais tiveram que praticamente se esconder dentro da messe, não entraram dentro da messe. Não entraram para os quartos que havia, porque aquilo era messe e também algumas residências, alguns quartos em cima. Era assim como a colónia de férias, não é? Pronto, as famílias estavam ali instaladas, aquilo tinha boa praia todo o ano e tal. Tinham 2 hotéis por conta deles, que eram os 2 melhores hotéis na altura. Um deles estava alugado às famílias. Levavam as mulheres, estavam ali com o cão de estimação, com o gato de estimação. Então o que é isso? O que é isso? Quando se vai para a guerra? Levavam uma vida de ricos, tinham bons carros, viviam nos bons hotéis, tinham instalações muito ricas, messes bastante ricas, e o povo português residente lá, que não via com bons olhos o movimento de libertação, achavam que os militares tinham pacto com os da Frelimo, não lutavam. Há os rhodesianos a fazerem a sua própria ação, com os jornais chamarem cobardes aos militares portugueses. Na Rodésia, naquela altura, saiu uns panfletos: se você quer gozar umas férias tranquilas e à beira-mar, então aliste-se no exército português. Isso, toda a gente viu esse panfleto. Você veja o descrédito com que aquilo chegou.
começa a criar-se a ideia de que não havia interesse para a própria tropa acabar com a guerra, né? Aquilo era um negócio. As comissões que os oficiais iam fazendo, eles estão cá a encher-se de dinheiro, isto para a própria metrópole é um negócio, com os aviões, com as coisas e com isto e tal. Criava-se essa ideia de que os militares só faziam a guerra para ganharem dinheiro, mas não para defender os colonos. O povo começou a ofender a tropa, a tirar pedras, não sei o quê, e pronto, aqueles slogans impróprios ou próprios, não sei, filhos deste, filhos daquele, a tropa não se moveu. Tiveram que chamar a polícia militar, houve alguns disparos para o ar, houve bastões, houve muita malta que fugiu para a praia, que a praia é logo ali mesmo pegada, e foi só a polícia militar é que conseguiu resolver essa situação. Chega-se àquele ponto em que, do ponto de vista para Frelimo deve ter sido magnífico, e viu-se, em que as Forças Armadas estão isoladas para todos os lados. Para nós era uma contradição entre os colonos e o seu exército. Era uma contradição que para nós era vantajosa, porque era um desprestígio do exército português, que isso demonstrava uma fraqueza, portanto, do exército português e de todo o sistema colonial em Moçambique, e que a nossa guerra deve avançar com maior intensidade ainda mais. Pedi ao general Costa Gomes para ir a Moçambique, à beira, ver o que se passava. Ele foi e quis tomar uma medida que eu travei logo, que era mandar sair contra os manifestantes brancos a polícia negra, que havia a polícia de intervenção negra. Eu disse, transformamos a guerra entre brancos e pretos, nem penso nisso. Disse, mandem um telegrama para lá. Quando ele lá chegou, nós estávamos com toda a esperança que ele viesse para resolver a situação. Quando a gente viu que ele não resolvia nada, então aquele foi um bocado maltratado, não é? Maltratado em palavras, não é? E foi contestado, muito contestado, Costa Gomes. Queríamos uma solução e ele não foi lá adiantar nada. Dizer lá, isto está difícil, mas não está, não é para desanimar, não está muito grave e tal, não sei o quê. Mas a gente sentia que estava. Sendo o representante máximo da tropa em Moçambique, comandada por Basto Machado, Costa Gomes era visto pelos colonos da Beira como o principal culpado da inoperância militar e acusado de não ter apresentado nenhuma solução que tranquilizasse a população branca. De tal modo que houve em Moçambique, entre os colonos, quem tivesse planeado a sua eliminação física. Chegou a criar-se uma comissão para o assassinar. Isso também ainda vieram ter comigo para isso, mas eu não estava disponível para isso. Pronto, não aconteceu, se calhar, porque viram que não valia a pena estar a correr esse risco, não sei. Mas sei que eles queriam no aviário. Havia de ser muita gente para ser o povo, não é? Eu aí não estou muito bem documentado, mas que houve essa comissão para ir organizar o povo. Se calhar não tiveram tempo, foi de organizar o povo, não sei. No dia 20, o Jornal Notícias da Beira anunciava na primeira página: o sossego voltou à cidade. Isto apesar de nunca ter noticiado que os manifestantes lançaram pedras e dispararam contra a messe de oficiais, nem que a concentração fora dispersa pela polícia militar, havendo feridos, incluindo o comandante da força, nem que a polícia se mostrara passiva com os manifestantes. O movimento dos capitães relatará as manifestações para a coordenadora em Lisboa como vexatórias para os militares. Tínhamos o controlo subterrâneo, digamos assim, clandestino de todo o aparelho de Estado-Maior, que era tudo nosso, não é? Os meios todos estavam à nossa disposição, desde o script, ou desde as transmissões, estava tudo à nossa disposição, estava tudo connosco. Não sei se a própria Pito sabia o que é que havia, mas sabia, teve caladinha porque sabia que era avassalador mesmo, não é? Havia hipótese. Quando foi da Beira, mandou-me logo para lá a ideia da comissão, o coordenador, e do que é que estava a passar. Do que se passou, falta saber a origem exata entre várias teorias.
Se a PIDE, descontente com a condução da guerra, se os democratas da Beira, que Jorge Jardim acusa, enquanto outros o acusam a ele, embora a descrição do seu jornal no caso. Fui acusado de variadas coisas, como estará recordado nos nossos tempos de Moçambique, como de ter provocado as ações em Vila Peri e em Vila Manica para exacerbar as populações e, ao mesmo tempo, provocar a reação das Forças Armadas. Como é que era possível realmente o meu pai estar ligado a um grupo que pudesse ir contra as Forças Armadas com quem ele tanto colaborava e que tanto prestigiava e se orgulhava do trabalho que faziam? O engenheiro Jorge Jardim não teve nada a ver com esses acontecimentos? Cara, com o engenheiro Jorge Jardim nunca se sabe. Eu não sei se teve ou não, mas não põe as mãos no fogo, nunca se sabe. O meu pai interpretava esse facto pontual como um facto orquestrado por democratas, entre aspas, da Beira, de ideologia marxista soviética, e que, no entender do meu pai, tinham realmente a vontade de criar instabilidade, incluindo dentro da própria Forças Armadas, como, por exemplo, o Dr. Afonso dos Santos, Malaquias de Lemos, o Manuel Rezende, o Arminho de Brito. Portanto, estes quatro, pelo menos, pertenciam a este núcleo. Jardim, que acabara de negociar o programa de Lusaka com Kaunda, classifica de frelimistas a maioria dos democratas da Beira. Liga-os à associação comercial e comenta que no documento que entregaram a Costa Gomes defendem a solução política do problema moçambicano e sugerem uma ampla consulta popular. No relatório que preparou sobre a sua visita a Moçambique, o general Costa Gomes faz uma descrição da situação nas cidades da Beira e de Vila Peri, mas não refere esse documento. Apenas assinala que no dia 17 o encerramento do comércio foi decidido pela Associação Comercial e que no dia 19 a mesma associação apelou pela rádio a que os seus associados não tomassem parte em novas manifestações. O que então se passou fica mais claro após o 25 de abril de 1974, quando surge em Moçambique o Prumo, movimento político ligado a elementos da Associação Comercial, que revela o memorando entregue a Costa Gomes. Um documento que de facto defende a necessidade de se encontrar, para o problema moçambicano, a solução mais apropriada de ordem política, e em que a associação apenas assume a convocatória do encerramento do comércio e considera espontâneas as manifestações que se seguiram. Acontecimentos que terão provocado nos militares um efeito decisivo. Unirem-se numa base de defesa do prestígio das Forças Armadas, mas ao mesmo tempo já a condição, até porque vinha do antecedente, de que esse prestígio só podia ser garantido no confronto com o Estado-Maior, com o Ministro, com o Governo, é claro, com a situação em geral. Depois de dar a voltinha aí foi um instinto. Sucedem-se reuniões e deliberações que alargam, consolidam e politizam o movimento dos capitães e que culminam com um plenário de oficiais. Realizado em Cascais, em 5 de março, aprova o texto O Movimento, as Forças Armadas e a Nação, onde se refere que os acontecimentos da Beira demonstram o divórcio entre a população e as Forças Armadas, responsabilizadas pelo poder político desde a queda da Índia, em 1961. O documento defende o estabelecimento de uma democracia política e virá a estar na gênese do programa do Movimento das Forças Armadas. Antes, porém, já Spínola agitar o país com o seu próprio manifesto, o livro Portugal e o Futuro, que esgota rapidamente. É um certo esterismo que houve em relação, repare, não há memória em Portugal, pelo menos, de 3 mil exemplares, seja do que for, desaparecer numa livraria só em 4 horas ou 5. Spínola propõe uma solução federal para o ultramar, mas mais do que isso, defende uma solução política para a guerra, rompendo com o governo e lançando na opinião pública o debate sobre a política ultramarina, tema nunca discutido. Foi uma grande machadada. Por um lado, portanto, não se compreendia bem, porque pensava-se que a guerra que estava, do ponto de vista de Angola, que estava acabada, e quando ele aparece, a guerra não tem solução. Portanto, a guerra não é solução. Temos que ir para uma solução política. E o Spínola pega exatamente daquilo que
que se pensava que podia ser uma proposta para Angola, uma federação, federar os países, dar um estatuto de autonomia a todas então províncias ultramarinas. Isso era uma situação do agrado de toda a gente. E se isso era um homem que se mostrava aberto a dialogar com os momentos de libertação, isso parecia realmente trazer uma promessa, finalmente uma promessa de solução. Caiu como uma bomba em Angola. Eu fui das primeiras pessoas que levou o livro do Spínola para Angola. E os meus colegas das associações económicas, todos, passou pelas mãos deles com muita rapidez para todos poderem ler e tal. Mas sentiu-se já que a ideia do Spínola já era demasiado tardia. Quer dizer, era formidável. Aquele livro e aquela ideia, se tem aparecido meia dúzia de anos antes, tinha solucionado o problema. O primeiro exemplar do livro é-me mostrado pelo engenheiro Fernando Falcão, que, se estou corretamente lembrado, estava em Lisboa no dia da sua publicação e embarca para Angola e leva o primeiro exemplar. Que imediatamente se convoca uma reunião do tal núcleo central das associações económicas, quase conspirativo, e o engenheiro Falcão mostra o livro, que vinha todo sublinhado, e é digamos, sentimento de alguma grande surpresa. Pus o livro em cima da mesa, porque eu entendia que, embora tardia, havia ali matéria que devia ser agarrada, porque ainda podíamos fazer muita coisa com aquelas ideias, que eu considerava já tardias, mas que podiam ser úteis. Bem, recebi alguma oposição, pouca, e principalmente num tal advogado, Fernando Vieira, que era o presidente da Associação Comercial de Luanda. É aí que há uma discussão violenta entre o Dr. Fernandes Vieira e o engenheiro Fernando Falcão, em que os dois amigos subitamente se dão conta de que o seu modelo de autonomia não era idêntico. Não tenho, isso é muito pormenor, mas as minhas posições eram sempre muito desfasadas das do Fernando Vieira. E depois, porque nós vivíamos em regime fechado, não podíamos abrir muito o jogo e tal. Mas sentia-se perfeitamente que o Fernando Vieira era um dos tais conservadores reacionários, como se veio a verificar mais tarde. Face ao livro do General Spínola em cima da mesa, o engenheiro Fernando Falcão se manifesta claramente favorável a uma adesão imediata ao movimento de independência, e o Dr. Fernandes Vieira se coloca numa posição digamos, de afastamento e de prudência face à revolução, à erupção que o livro do General Spínola pressagiava. É enorme o impacto de Portugal e o futuro, nas colónias e em Portugal. Mais do que uma ideia, revelava-se uma poderosa arma de oposição ao regime, afinal permitida pelo próprio regime. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Costa Gomes, dera um parecer favorável. E é com base nesse parecer que o Ministro da Defesa autoriza a publicação. Quando eu soube que o livro estava pronto, eu disse ao Presidente do Conselho: eu não li o livro, não autorizo. Os militares não podem publicar nada sem autorização superior. Autorizo, não li o livro, não dou despacho nenhum. E o Presidente do Conselho é que sugeriu: encarrega o General Costa Gomes, que é o chefe direto dele, de ler o livro. E depois decida conforme o parecer dele. O parecer de Costa Gomes é que Spínola propõe para o ultramar o maior problema com que a nação se debate, uma solução equilibrada entre a independência pura, simples e imediata, defendida pela esquerda, e a integração num todo homogéneo, pretendida pela extrema-direita. E conclui que o livro está em condições de ser publicado, sendo mais um dos serviços brilhantes do general. O parecer de Costa Gomes foi favorável, eu despachei, autorizando, mas pondo lá, embora não tenha lido o livro. 4 dias antes da publicação, Marcelo Caetano recebeu um exemplar de Portugal e o Futuro, autografado por Spínola. E foi rápido a tirar conclusões. Temos a revolução na rua. Mais nada. Ele teve perfeitamente a consciência de que era a partir daí praticamente ingovernável a situação.
Disse-lhe, então, mas a situação pode-lhe ser favorável, a situação do general Spínola. Como? E vem a proposta que lhe fiz, que organizássemos uma coisa dele com o general Spínola, e a reação dele imediata é dizer, o quê? Eu com o meu tutor ao lado? E eu disse, e agora não tem tutor nenhum? Bom, diga mais, deixe falar a imprensa. O senhor sabe que X exemplares deste livro desapareceram em 24 horas. A opinião pública portuguesa está profundamente interessada sobre esta questão, que é uma questão fundamental. E ele diz-me, as redações estão infiltradas e as Forças Armadas nunca aceitarão. Então, última coisa, propõe ao Sr. Almirante Tomás que renuncie ao cargo e assume funções o Sr. General Spínola. Apresentou admissão ao Almirante Tomás e tentou que o Almirante Tomás nomeasse como Presidente do Conselho General Spínola. O Sr. Almirante Tomás for reticente, faça ouvir à janela e mostre-lhe carros de combate à volta de Belém. E ele responde-me, eu nunca poderei cometer uma ilegalidade. Mas então qual é a solução? Pergunto-lhe eu. É eu admitir-me. O Sr. Marcelo Caetano escreveu uma carta ao Sr. Almirante Tomás a pedir admissão. O Sr. Almirante Tomás chamou e disse, não, na altura em que estamos, nem o senhor nem eu podemos abandonar os nossos cargos. E não deu admissão. Ele quer, de qualquer forma, demitir-se e deixar o poder. E aí é que há, e nas memórias que escreveu o Almirante Tomás, posteriormente, há uma frase que é terrível, que ele lhe terá dito, o senhor criou o problema, resolva-o agora. Marcelo Caetano recorre à Assembleia Nacional. Tinha chamado os dois generais dizendo-lhes que deveriam reclamar o poder junto do Presidente da República, mas eles recusaram. Pretendera demitir-se, mas Américo Tomás não aceitou. Pede então um voto de confiança aos 120 deputados da Ação Nacional Popular, o Partido Único. O governo a que presido comprometeu-se numa orientação e não pode renegar os seus compromissos. Mas nem eu, nem nenhum dos homens que me acompanham no governo, nenhum de nós, ocupa os seus lugares por ambição pessoal. Anima-nos unicamente o espírito de servir o interesse nacional, o espírito de servir para a melhor maneira a pátria comum. É à Assembleia Nacional que compete dizer agora se o rumo que seguimos está certo. E disciplinadamente me submeterei depois ao veredicto de quem tem autoridade para o preferir. Assim, e nos termos regimentais, a Comissão do Ultramar resolve manifestar o seu apoio à política do Governo que vem sendo claramente definida e sustentada pelo Sr. Presidente do Conselho, em particular no que respeita à defesa e valorização do ultramar. Com o apoio reiterado da Assembleia Nacional, Marcelo Caetano reúne-se com Américo Tomás, que pretende as exonerações de Spínola e Costa Gomes. Mas o Presidente do Conselho sentia-se responsável pela publicação do livro e temia que afastar os generais impulsionasse o movimento dos capitães, que sabia em marcha. Para os manter, esperava deles um gesto, que representassem as Forças Armadas numa manifestação de submissão ao governo. Eu tive a ideia de que era necessário consultar os chefes militares. E convidei-os para uma reunião da defesa. Foram os chefes militares todos. E da conversa resultou a ideia de eles irem reafirmar a posição das Forças Armadas relativamente à defesa do ultramar, tanto mais que as Forças Armadas tinham posto como condição de nomeação do Dr. Marcelo Caetano a defesa do ultramar. Portanto, parece que a recíproca agora também devia funcionar. O general Costa Gomes disse que não ia. O general
Espina disse que não ia. O almirante Bagulho também disse que não ia. Os outros todos disseram que iam. E quem falou em nome de todos foi o chefe de Estado-Maior do Exército, que era o general Paiva Brandão. As Forças Armadas não fazem política, mas é seu imperioso dever, e também da nossa ética, cumprir a missão que nos for determinada pelo Governo legalmente constituído. O chefe do Governo recebe, aceita a vossa afirmação de lealdade e disciplina. A vossa afirmação de que as Forças Armadas não só não podem ter outra política que não seja a definida pelos poderes constituídos da República, como estão e têm de estar com essa política, quando ela é a da defesa da integridade nacional. Pois vamos então continuar, cada um na sua esfera, dentro de um pensamento comum, trabalhar a bem da nação. Costa Gomes e Spínola tinham informado Marcelo Caetano de que não compareceriam na cerimónia, que ficou para a história como Brigada do Reumático. São, por isso, exonerados neste mesmo dia. Pouco mais de 24 horas depois, há quartéis em revolta. As demissões dos generais repercutem-se no movimento das Forças Armadas. Em unidades como o Centro de Operações Especiais, a rebelião passa à prática depois de informados telefonicamente alguns oficiais então reunidos. Manuel Monge, Hotel Sarava de Carvalho, Casa Nova Ferreira e Armando Ramos. Meus amigos, faça isto, temos que atuar. E vamos atuar. E vamos atuar, e está ali a ordem de operações, e o chefe é o Casa Nova Ferreira. Resolve dizer ao Hotel para ir buscar Mafra. O Hotel diz, em Mafra não me conhecem, o melhor é dar-lhes uma outra missão. Então o Casa Nova Ferreira diz-lhe, então vais buscar o nosso general Spínola e leva-lo para o Porto, para a Cavalaria 6, porque o general Costa Gomes vai comandar em Cavalaria 7. Eu vou buscar Mafra, vou para Santarém e venho com Santarém para baixo. E tu, Ramos, vais buscar as Caldas da Rainha. Uma coluna do Regimento das Caldas marcha mesmo para Lisboa com cerca de 30 oficiais e mais de 200 soldados. Há unidades que duvidam que haja condições para avançar, mas outras parecem prontas a aderir. Sim, senhora, nós estamos sobre rodas a caminho de Lisboa. Mafra, nós vamos sair com uma companhia, e saíram até Bucelas, não é? E a Mafra, nós dissemos o rádio que levávamos e a frequência que íamos utilizar, não é? De maneira que nós estávamos convencidos, e toda a gente ficou convencida dos que estavam ali à minha volta e a utilizar as transmissões, de que o país estava em movimento. Afinal, não estava nada, estávamos só nós e Mafra. Esse Acavém também retirámos, não fomos ocupar o nosso objetivo, que era ocupar o aeroporto, porque aparece o Major Monge e o Casa Nova Ferreira a dizerem-nos para voltarmos para trás, porque os generais que não aceitavam de maneira nenhuma fazer o golpe. Quase 200 de militares foram presos na sequência do fracasso do 16 de março, após se terem rendido à meia da tarde. São enviados para o presídio militar da Trafaria os oficiais envolvidos na ação e outros afetos ao movimento. O ambiente na Trafaria era de euforia, porque nós sabíamos do estado de maturidade do movimento. Nós só levámos com um balde de água fria no dia do Sporting, em que o Marcelo Caetano, que até nem gostava de futebol, resolveu ir ao futebol e recebeu uma ovação do povo todo. E nós, então o povo reage desta maneira, ficámos desiludidos, não é? Bem, como estávamos isolados do exterior, os dias começaram a passar e nós começou-nos a refriar o ânimo. Até ao momento em que eu descobri nos regulamentos da Trafaria
que os presos podiam casar lá dentro. Então, como um de nós estava para casar em julho, obrigámo-lo a casar em março. Fez-se ali um casamento em que as nossas mulheres, a minha mulher e a mulher do Bruno, que eram as madrinhas, nos disseram o que é que estava a passar cá fora. Conseguiram dizer-nos, estejam tranquilos, que os vossos camaradas estão a tratar da vossa libertação. O triste episódio militar, que a irreflexão e talvez a ingenuidade de alguns oficiais lamentavelmente produziu há poucos dias nas Caldas. Irreflexão por não considerarem que em tempo de guerra subversiva toda a manifestação de indisciplina assume particular gravidade. Marcelo Caetano afirmando a sua política habitual. Mas o mesmo Marcelo Caetano que, enquanto falava na televisão, negociava com a guerrilha. De facto, em 26 e 27 de março, véspera desta sua última conversa em família, um diplomata por si autorizado tinha estado reunido com representantes do PAIGC, em Londres. A iniciativa partiu de diplomatas ingleses que tinham visitado a Guiné, seguida de diligências do embaixador e do governo britânicos, que promoveram uma aproximação entre as duas partes e que garantiram os necessários contactos com os elementos do PAIGC através da Nigéria. Deste modo, apesar de manter o seu discurso, Marcelo Caetano não só estava a tentar uma independência combinada para Angola, como tentava um cessar-fogo na Guiné, abrindo para os horizontes da autodeterminação. Houve a sensação de que uma situação difícil do ponto de vista militar, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista político, via todo esse movimento já das Forças Armadas, exigia toda a espécie de iniciativas. Quando você está numa situação difícil, não pode pôr de lado nenhuma iniciativa política. Isso é o contrário da política. Então, quando me pareceu a ideia de haver um encontro em Londres com o PAIGC, eu achei que era... Informei o Presidente do Conselho. E não se opôs. Aquilo foi aquilo que os franceses chamam en désespoir de cause, no desespero do momento. Porque o momento era desespero. Sabia-se muito bem que a Revolução rebentaria qualquer dia depois das Caldas, mas toda a gente falava, não era graça. O ministro, Rui Patrício, que me perdoou esta inconfidência, nessa reunião disse: você vai, volta, relata-me as conversas de Londres, e depois disse: bom, se eu ainda estiver sentado nesta cadeira. Está a ver qual era o clima? José Manuel Vilas Boas foi o homem escolhido para a missão. Apenas estava presente Freitas Cruz, diretor-geral dos negócios políticos do Ministério, quando o diplomata recebeu as instruções diretamente do ministro. Na conversa que decorreu uma noite no Ministério já deserto de funcionários, Rui Patrício exigiu-lhe segredo total sobre a missão, de que nem o Presidente da República sabia, e que tinha sido organizada por Calvete Magalhães, secretário-geral do Ministério. Você vai assinar-lhes com a independência plena, já não era aquela autonomia progressiva que o Marcelo de que o Marcelo Caetano tanto gostava, era a independência plena, mas não marca nenhum calendário. Não vai dizer que daqui a um ano estão independentes. Você vai falar, ver o que se pode fazer para obter um cessar-fogo. Porque o cessar-fogo era o essencial. Porque na Guiné estavam já a utilizar uns mísseis soviéticos terra-ar-terra, que eram os Estrela, e nós não tínhamos tecnicamente capacidade para nos defendermos desses mísseis. Disse ao Dr. Vilas Boas que fosse, que escutasse, que transmitisse e que perseguisse. Conversa. Agora, não houve nenhuma posição prévia de dizer vamos para discutir a independência. Não, vamos para conversar. Então, portanto, nunca, até porque eu não o podia fazer, eu não podia transmitir ao embaixador sem ter o acordo, sem ter uma definição do governo, de que ia discutir a independência da Guiné. Não falei especificamente que estava ali para preparar a independência, mas
tinha que lhes dar a entender que esse era o objetivo final. Portanto, as conversas, senão, morriam imediatamente. Se eu fosse lá dizer, vamos estudar como é que vamos mandar missões a Bissau para que essas missões preparem isto. Não queriam. Eles queriam saber se nós estávamos dispostos a ir até ao fim. O que eu disse ao Dr. Vilas Boas foi, vai ouvir representantes do PAIGC, aceita conversar. Portanto, isso foi a responsabilidade que eu tomei. Foi uma responsabilidade política, não nego. Mas gosto de ser claro e não fui além disso. Portanto, disse, vamos conversar, admito conversar, e informei o Presidente do Conselho que terá dito, terá pensado, se isto resultar mal, eu direi que a culpa é dele. Esse foi o risco que eu tomei. Isso me confesso, o risco também foi esse. O Presidente do Conselho disse, pode ir em frente, mas deu a entender, se correr mal, é consigo. Se se apoderar do assunto ou os outros meios de comunicação, nós negaremos, diremos que você é um impostor, você tem a carreira terminada e pronto. José Manuel Vilas Boas ia a Londres como representante pessoal do ministro e desconhecia com quem iria encontrar-se no apartamento que os serviços secretos ingleses tinham providenciado. Gil Fernandes, cabo-verdiano, tal como Silvino da Luz, sendo a delegação esfiada por Vítor Saúde Maria, guineense, eram os enviados da direção do PAIGC, liderada então por Aristides Pereira, que substituíra Amílcar Cabral. A questão era separar a questão guineense da questão de Cabo Verde. E a pessoa que foi fazer o contacto em Londres disse mesmo não estava cadenciado para avançar algo que fosse, desde que não fosse somente a Guiné. Ora, e pronto, a nossa gente também disse, nós somos um partido da Guiné e Cabo Verde, portanto, se é só Guiné, não interessa. Eu não me recordo de Cabo Verde ter sido mencionado. Nós estávamos centrados na Guiné. Na primeira reunião, a dificuldade não foi a agenda. No apartamento londrino, quase silêncio. No dia seguinte, Vítor Saúde Maria não compareceu, respondendo à ausência de Rui Patrício. Mas já foi possível conversar. Na segunda, a diferença entre a primeira foi a hostilidade aparente da primeira da parte deles, e na segunda, eu diria que já houve um sentimento que depois dominou essa segunda reunião, de uma certa lusitanidade, entre aspas, porque já estávamos a falar de coisas em Lisboa e depois aquela canta muito bem o fado, essa não, a outra, e tal. A coisa já estava num caminho, que não tinha nada de político, mas era de criar um ambiente para futuras conversas. São Vilas Boas vai com instruções para ouvir. Não condiciona a conversa a nada, mas também não admite condicionar a nada. Portanto, fica bem claro nesse aspecto. Não condiciona a nada, quer dizer, não dizer vai só para escutar a rendição do país, mas também não admite que vá dizer que é para ter um Conselho de Independência. Eu não prometi a independência, prometi estudar os caminhos que levariam ao estabelecimento da paz. Para ele só havia a independência. Portanto, é uma questão também de medida da palavra. Terá havido consonância entre as instruções do ministro e o seu cumprimento. Mas seriam elas o que pareciam? Sim, eu não sei. Eu não sei até que ponto havia sinceridade nesta missão. Talvez a única tentativa que nós acolhemos como sendo algo de boa fé, tomámos-la a sério. Mais tarde, Calvete de Magalhães, então secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, daria um mais completo enquadramento à missão. O significado e alcance das conversas de Londres não pode ser corretamente avaliado sem ter em consideração o facto de o governo português aguardar na altura o fornecimento de mísseis Red-Eye com destino à Guiné, o que iria alterar de novo a situação militar naquele território. O Dr. Vilas Boas desconhecia totalmente este facto. Totalmente. Não me foi dito nada sobre isto. Sabia, mas a não ser, repito, que era necessário ganhar tempo
Mas para isso nós podíamos avançar de forma a manter conversas, manter as conversas. Agora, aqui entra o que eu disse há pouco. Manter conversas para quê? Que conversas se não para a independência plena? Não havia outras conversas? Era dizer o quê? Portugal tentava conseguir os mísseis, incluindo-os como moeda de troca nas negociações para a utilização da base das Lajes, pedida pelos Estados Unidos, para apoio a Israel na guerra do Yom Kippur. Em Bruxelas, na reunião ministerial da NATO, Rui Patrício abordou Kissinger, que recusou o pedido, invocando o embargo dos Estados Unidos a Portugal. Dias depois, cedida à base sem essa contrapartida, o secretário de Estado norte-americano visita Lisboa, após uma viagem ao Médio Oriente. On this trip through the Middle East, I was reminded of the fact that Portugal stood by its ally during the recent difficulties, and the United States is extremely grateful for that. Rui Patrício, em nome do governo português, voltará ao tema dos mísseis durante a visita. Kissinger mantém a recusa, mas sugere alternativas que permitirão a Portugal obtê-los. O que me foi dito não foi que vinham aí, que estávamos a negociar os Red Eye. Foi-me dito, era preciso, isso recordo a frase do ministro Rui Patrício, ganhar tempo. Bem, ganhar tempo pode ser com objetivos diversos. Ganhar tempo para conseguir os mísseis e negociar em condições de equilíbrio, ou ganhar tempo para obter os mísseis e com eles continuar a guerra. O general Betancourt Rodrigues, depois de ter feito lá os primeiros contactos com a tropa, com as populações e tudo, ele veio a Lisboa por causa disso, estava bastante animado quanto à possibilidade de se vencer a guerrilha na Guiné, porque pedia mais meios e que lhe foram dados na medida possível. Daqueles que existiam foram dados imediatamente. Os que não existiam foram comprados, foi no meu tempo. As encomendas poderiam até chegar antes do novo encontro com o PAIGC, previsto para maio, se entretanto não tivesse ocorrido o 25 de Abril. A África Sul tinha encomendado 2 baterias Crotal à França. Estavam prontas para serem entregues. Se nós encomendássemos, ia durar para aí 2 anos. Eu pedi-lhe, ceda-me uma. Ele cedeu. Não deu. A gente pagou à França, mas em lugar de ir para a França, vinha para nós, para a defesa do aeroporto de Bissau. Foram comprados 500 mísseis terra-ar individuais, os Red Eye. Tínhamos comprado artilharia a Israel, ia da Alemanha para Israel, Israel vinha para cá. E a França ofereceu-nos os Mirage. Veio um general francês de propósito, cá foi o general atual, que foi lá à defesa, ao meu gabinete, falou comigo e disse-nos que nos venderia os Mirage que nós precisássemos, com uma condição. Eles terem base em Cabo Verde. Eu disse, em Cabo Verde não me interessa para nada, me interessa a meia Guiné. Mas você sabe como isso se faz depois. A questão da antiaérea, isto é, do PAIGC poder vir a ter aviões, é uma questão que é levada muito a sério por Portugal, de tal forma que leva Portugal a adquirir à França baterias de míssil Crotal, que são mísseis antiaéreos. E daí que haja oficiais portugueses que tenham ido para a França aprender a operar esses mísseis Crotal que ainda hoje são utilizados, em versões mais evoluídas. Os Red Eye são de fabricação norte-americana, mas era por intermédio da Alemanha que eles vinham para cá. Negociar os mísseis e ao mesmo tempo falar com o PAIGC seria afinal a mesma operação, de que hoje Vilas Boas tira novas conclusões. Bom, que fui um pouco usado para uma manobra incorreta. Usado por quem? Ignoro. Eu tinha suficientes relações com o professor, com o Presidente do Conselho, com o professor Marcelo Caetano, para ele nunca me tocou no assunto, nem antes, nem depois. O Marcelo Caetano mandou um agente dele à Inglaterra negociar aquilo que a gente tinha oferecido 2 anos antes.
Passam 2 anos e ele vai negociar a qualquer preço, porque nessa altura já tinha caído uma população e estava outra para cair, portanto já não teve coragem de enfrentar aquela bravata dele, de dizer que aceitava um desastre militar. Não teve essa coragem. Foi lá e é claro que ia negociar muito baixinho para o PAIGC na altura, não ia negociar com ele de maneira nenhuma. Carlos Fabião refere-se ao agravamento da guerra, desde que Marcelo Caetano impedira Spínola de negociar através de Senghor. Acontece que, além de autorizar os contactos de Londres, o presidente do Conselho também autoriza Bettencourt Rodrigues, o sucessor de Spínola na Guiné, a reabrir o diálogo, igualmente através do Senegal. Estava-se a preparar outro encontro, já muito próximo do 25 de Abril, e esse foi preparado, fui eu, por acaso, que preparei, eu e o Freire Alves, para um encontro do general Bettencourt Rodrigues com o presidente Senghor. Eu também tive cartas do Senghor. O que é que não nos dava saída nenhuma, dava cumprimento. Um dia o inspetor-geral das Forças Armadas Senegalesas, era o coronel Belali, pediu um contacto comigo. Eu não pude lá ir, mas mandei um intermediário, que era conhecido dele. E o que ele propôs foi que trazia uma comunicação do primeiro-ministro Abdou Diouf, que referia que o presidente Senghor queria encontrar-se com o general Bettencourt Rodrigues. Obviamente que, quando eu recebi essa comunicação, transmiti ao Freire Alves foi pessoalmente ao Palácio falar com o general. E o general, o que disse, obviamente tinha que ser, eu vou comunicar a Lisboa, e se Lisboa me der luz verde, vamos avançar. Eu fiquei muito surpreendido, sabe porquê? Porque estava a contar com uma nega. E fiquei muito surpreendido porque Lisboa, sim senhora. Vamos a isso. E a minha posição era sempre uma posição de militar. Embora fosse governador. Preparou-se a resposta, portanto, que se deu foi afirmativa, só que, entretanto, aos 16 de março, aos golpe das Caldas, portanto, o movimento das Caldas. E aí, uns dias depois, eu entro em contacto com o Belali e pergunto-lhe, então quando é que se faz o encontro? Lisboa deu luz verde antes que isto se complique. Entretanto, a resposta que veio depois do Senghor foi esta: vamos esperar a ver o que é que isto vai dar. Portanto, e pronto, e ficou no tinteiro o encontro do general Bettencourt Rodrigues com o presidente Senghor. Mas a proposta tinha vindo deles, foi do Senghor para cá. E a gente tinha que ter uma posição de domínio, de predomínio. E nessa altura podia-se conversar. Se a gente tivesse uma posição de predomínio e a outra parte aceitasse essa ação de predomínio, nós podíamos falar. Agora, enquanto não chegasse a isso, não se podia falar. Bettencourt parecia, afinal, pensar o que pensara Spínola. Marcelo Caetano é que não. Autorizava agora os contactos com Senghor, que proibira a Spínola, que achava a Guiné indefensável e a guerra sem solução militar. Bettencourt Rodrigues discordava desta opinião. E também Costa Gomes, que no início de 1974 declarava apoio ao governo, enquanto pedia lucidez para todos. A Sua Excelência o Presidente da República, Chefe Supremo das Forças Armadas, a Sua Excelência o Presidente do Conselho e a equipe governamental que está encarregada de orientar, dirigir e administrar as Forças Armadas, além do meu leal apoio, quero sublinhar o mais sincero desejo de que em 1974 se concretizem os vossos vastos planos de preparação, dignificação e prestígio de todas as classes do pessoal, bem como os da melhoria do equipamento e operacionalidade das forças militares. Senhores Generais das Forças Armadas de Portugal, tenho a certeza de que a vossa lealdade e vontade de bem servir a nação e os seus legítimos representantes são tão firmes como as minhas. Limitar-me-ei, por isso, a desejar para todos nós, em 1974, saúde, inspiração e coragem que nos ajudem a ver com meridiana clareza os honrosos caminhos
que salvaguardam os interesses do povo português, no qual incluo todos os militares, comandantes e subordinados. É 13 dias depois deste discurso que Costa Gomes vai a Moçambique, onde a população branca da beira de Vila Peri se manifestava acusando de inércia os militares portugueses. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas viaja por todo o território, avaliando o estado da guerra, em reuniões com os comandos militares e também com autoridades civis e religiosas. Caso do Bispo de Nampula. O general Costa Gomes foi lá um dia à noite a casa, ficou para aí umas 2 horas de conversa com o Dom Manuel. Também não sei, não estive na conversa, sei que o Dom Manuel ficou satisfeito com o encontro e tendo percebido que finalmente havia alguém em Portugal que estava consciente que a guerra não era a solução e que a via política é que seria a solução para o problema da guerra em Moçambique. Em Cabo Delgado, mas também no Niassa, como em Tete e Manica e Sofala, visitando instalações militares e civis durante 2 semanas, Costa Gomes concluiu que, em geral, a situação se agravara na colónia. Defendeu por isso alterações mais ou menos profundas nos diversos domínios da contra-subversão. Considerou que o principal esforço devia ser desenvolvido no centro do território, nomeadamente através da criação de um comando na Beira e outro em Vila Peri. Propôs ainda a transferência do comandante-chefe e do seu Estado-Maior de Nampula para a Beira. Aqui o general constatara como o choque entre a população branca e os militares viera fortalecer o movimento que viria a ser das Forças Armadas, que no seu plano de revolta contava consigo, e com Spínola, cujo livro ele levara na viagem e cuja publicação iria autorizar em breve. No futuro, os generais que contavam não eram já os que homenageavam o regime, jurando fidelidade, mas os que o regime homenageava, tentando manter fiéis.